Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 107, pergunta sobre o segundo mandamento. Lembre-se que nós estamos fazendo todos os 10 mandamentos. É exatamente sobre isso que trata esse conjunto de perguntas do catecismo. E a pergunta 107 é a seguinte: qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma, de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Bem, esse é o texto de Êxodo 20, versículos de 4 a 6. Mas, além desse texto, há um outro muito esclarecedor sobre esse segundo mandamento: não farás imagem de Deus, qualquer tipo de imagem. E nós vamos ler então também o texto de Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e o farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Veja que ele está se referindo ao dia em que eles estiveram perante o monte Sinai, Êxodo 19. E Deus vai falar com o povo e depois vai dar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então, Moisés está relembrando aquele dia. E ao relembrar aquele dia, Moisés traz algumas observações fundamentais que ajudam na aplicação dos mandamentos, principalmente do segundo mandamento. Então, continuando, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Ou seja, eles viram de fato a manifestação da presença do Senhor, que foi o fogo, o zunido, a fumaça, todo aquele momento que propositadamente foi terrível para que o povo temesse. E quando Deus começou a falar, eles ouviram apenas a voz, não viram nada. Ou seja, não viram uma pessoa, muito menos um animal, eles não viram a aparência, era só uma voz. Então por isso que ele está dizendo: guarde de pecar contra o Senhor, porque
nenhuma aparência viste, para que não vos corrompais, versículo 16, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Bem, então, nós vamos tratar do segundo mandamento. E esse texto de Deuteronômio 4, de 9 a 19, ele é fundamental, ele é muito esclarecedor para compreender o segundo mandamento. Mas vamos retomar um pouquinho para pegarmos a sequência e vermos a diferença. Qual é a diferença do primeiro para o segundo mandamento, né? Então, o primeiro mandamento, ele fala contra a idolatria. Ou seja, Deus é o único Deus e deve ser amado e adorado como o único Deus. Não há outro. Então a idolatria é colocar alguém junto a Deus ou no lugar de Deus. Interessante que a apostasia é uma negação de Deus, certo? E aquele que é o anticristo, que normalmente está relacionado ao período, inclusive, da apostasia, o anticristo ou o espírito do anticristo, que João até disse que já estava presente no mundo, né? Ele se expressa não só com alguém que luta contra Deus, mas pessoas, que não precisa ser uma só, podem ser muitas, que querem estar no lugar dele. Então, o anticristo, ele não é só aquele que luta contra Deus, mas aquele que quer estar no lugar de Deus, né? É até mais, inclusive, sutil a ideia, né, do anticristo, que pode até não bater de frente com Deus de uma forma muito brusca, muito nítida, mas são pessoas que querem assumir a glória de Deus, né? Por isso que na Reforma Protestante, os reformadores entenderam, e a gente vê, inclusive, dentre eles, aqueles que são de Westminster, né, dos documentos que nós estamos tratando, que entenderam que o papado seria um anticristo, seria a figura do anticristo. Aí vocês dizem, mas que absurdo. Não, não. Eles entenderam que o papado, ainda que fale como se fosse em nome de Deus, ele estava usurpando a glória de Deus, porque ele quer se colocar no lugar de Cristo, como, abre aspas e fecha aspas, um representante dele. E aí, problemas. Ele fala coisas que Deus nunca ordenou, né? Ele dá tradições que nunca foram ensinadas. Perigo é que o protestantismo ou o evangelicalismo em nosso dia está fazendo a mesma coisa com outras pessoas que querem também o trono de Cristo, e ensinam também, né, tradições segundo o próprio coração. Isso está muito presente nas denominações de hoje, infelizmente. Observe que muitas delas têm um papa, ou muitos papas, e muitas delas têm tradições que são ordenadas e exigidas como se fossem palavra de Deus, sem ser. Né? E tratadas, inclusive, como se você não fizer o que está escrito nos nossos regimentos, você está pecando contra Deus. Então você colocou no mesmo nível de palavra de Deus. Né? Então, observe que estamos vivendo o mesmo problema do papado da época da Reforma Protestante. Pessoas estão assumindo a figura de anticristos, porque querem o lugar de Cristo, e estão ensinando doutrinas pessoais, particulares, doutrinas próprias, como se fossem palavra de Deus, como se fossem ordenanças divinas, e as pessoas são obrigadas a cumpri-las. Portanto, veja que nós estamos vivendo essa apostasia, e está sempre muito associada à figura de anticristo, anticristos. Né? Então, qualquer pessoa que fique no lugar de Deus, ou que
fique junto a Deus. Por que junto? Porque você pode dizer, tem mais de um Deus, né? Também é idolatria. Se você diz, eu creio em Deus, mas também creio em um outro Deus, em outro Deus, em outro Deus, coisa que inclusive aconteceu em Israel. Israel, durante muito tempo, assumiu um sincretismo religioso. Ele assumiu as divindades das nações ao redor. Nós vamos ver isso bem explícito na época de Salomão, quando ele casou com mulheres das nações e deixou que elas levantassem os altares, né, aos seus deuses, enquanto também Israel servia a Deus. Então, a partir dali nós vamos ver o sincretismo religioso em Israel. Não era a substituição de Deus, mas era o partilhar da glória, do lugar de Deus como único Deus, junto a outros. Né? Junto a outros. Então, todas as duas coisas são idolatria. Portanto, é expressamente proibida toda e qualquer forma de idolatria. É o primeiro mandamento. Aí nós temos os deuses imaginados pelos homens, né? O homem imagina divindades, e aí nós temos os deuses gregos, por exemplo, os deuses romanos, as tribos em que cultuam seus deuses. Então, os deuses criados pelo homem. A idolatria de pessoas mortas ou vivas, ou seja, tanto venerar pessoas que morreram, e aí exaltá-las além, né, do que deveria. Devemos amar as pessoas, mas não adorá-las ou exaltá-las, né, ou engrandecê-las de uma forma que é indevida. Ou vivas, né, pessoas que se tornam ídolos, né, das outras pessoas, e elas tratam de uma forma idólatra essas pessoas. A idolatria de coisas, dinheiro, bens, natureza, né? Tem gente que idolatra a natureza. O Greenpeace, que é uma organização em prol do cuidado com a natureza, ele não é só um cuidado com a natureza, ele chega a ser uma religião, porque ele trata a natureza de uma forma divina, né? Então é uma idolatria da natureza. E é a idolatria de astros, né? Lugares que adoram o sol, a lua e assim vai. Principalmente entre tribos, né? Também proibida a idolatria de si mesmo, né? Nós vimos a vaidade, é uma idolatria de si mesmo. O orgulho, a soberba e a arrogância são a idolatria de si mesmo. A ambição, né? Querer o poder, querer ser melhor que os outros, é a idolatria de si mesmo. Então tudo isso é idolatria. Então é o primeiro mandamento, proíbe a idolatria, o ter outros deuses, tanto no lugar de Deus quanto junto a Deus. Tá? E qual é a diferença para o segundo mandamento? O segundo mandamento proíbe a idolatria no trato com Deus. É parecido, não é igual. Ou seja, enquanto no primeiro mandamento diz, nada de outro Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o grande mandamento da lei, Deuteronômio 6:5. No segundo mandamento, está proibindo você criar imagens que sejam do próprio Deus, inclusive. Ou seja, quando você cria ídolos e coloca eu adoro a Deus e esses outros deuses, ou você coloca a si mesmo como um ídolo, você está pecando contra o primeiro mandamento. Mas se você criar uma imagem falsa de Deus, então você está idolatrando, pecando, um pecado também de idolatria, é um pecado contra Deus por estar deturpando a imagem de Deus. Então, quais são as aplicações desse mandamento? Dar falsas imagens a Deus, como nós acabamos de falar. Dar forma ao Deus invisível. E é exatamente Deuteronômio 4, de 10 a 19, que nós já lemos. E só para relembrar os versículos chaves, o versículo 12 e o versículo 15 são os versículos chaves desse texto, de Deuteronômio 4, diz assim, então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. É o 12. E o 15 diz, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Então, é um pecado contra Deus a dar a imagem a Deus. Tem uma pintura que é muito conhecida, que, na verdade, ela é uma ofensa absurda contra Deus.
tem a imagem de Adão, com a mão, né? E uma imagem que supostamente seria Deus, que é um senhor de idade, né? Adão está nu, e esse senhor de idade que está em cima, ele está vestido e eles estão se tocando, né? E aí já se fez brincadeiras com isso e tudo mais. Essa pintura, ela é absurdamente ofensiva. Por que ela é ofensiva? Não é por causa de Adão, é por causa do desenho de Deus. Ela é exatamente a quebra do segundo mandamento. O pintor deu uma imagem a Deus, ele quebrou o segundo mandamento, ele ofendeu profundamente a Deus. Portanto, não é uma obra que deva ser louvada por qualquer cristão, de forma alguma. Por quê? Porque ela é ofensiva, absurdamente ofensiva a Deus. Outra questão é que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem real, né, do Deus invisível. Foi assim que Deus quis se revelar a nós por meio do seu Filho, que tomou a forma humana e, portanto, ele é a imagem do Deus invisível. Vamos ver alguns textos, né? Colossenses 1, 13 a 15 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é a imagem do Deus invisível. Portanto, é nele que podemos dizer, vemos a Deus. Tanto que em João 14, 9, Jesus disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não é que ele é o Pai, mas que ele revela Deus, porque ele é Deus. Ele é a imagem de Deus. Enquanto Deus Pai, como disse o próprio Jesus, Deus é Espírito. Não há qualquer imagem. Em Apocalipse, inclusive, capítulo 4, quando aparece o trono, diz: aquele que está no trono é semelhante a jaspe. Ou seja, é semelhante a uma pedra preciosa. Não há uma imagem dele. Não há uma imagem. Eu vi um homem, por exemplo, né? Vi uma pessoa sentada no trono. É interessante que ele coloca apenas a ideia de um brilho, vi um grande brilho, né? Ele diz assim: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ou seja, não se viu ninguém. No trono dá para ver que tem alguém porque há um brilho, há uma glória, mas não se viu alguém com forma humana, né? Não tem uma aparência humana. Então, Cristo revela a Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Portanto, não se pode dar formas a Deus. É interessante que veja, Cristo tem uma forma e Cristo tem uma matéria, porque ele é 100% humano. Tanto tem aparência quanto tem uma matéria. Ele não era um fantasma que eles viam. A gente viu Jesus, mas Jesus era só um fantasma. Isso, inclusive, foi uma heresia dos primeiros séculos. Não, de forma alguma. Eles viram e tocaram num homem verdadeiro, real, 100%. Tinha forma e tinha matéria. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo, em 1 Coríntios 12, diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então, ele diz, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Entendemos que é uma referência, e boa parte dos reformadores entendem que é uma referência a Cristo, né? Então, é a expectativa de vermos o Senhor Jesus. Em Apocalipse 22 também diz: nunca mais, falando novo céu, nova terra já, né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade de Deus, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, Cristo, né, aparecerá. Em 1 Tessalonicenses 4,17 também: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja,
com os que morreram, mas que ressuscitarão, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma referência, inclusive, a Mateus 25, que diz: quando vier o Filho do Homem, ou seja, Jesus, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, nós veremos a Cristo, veremos mesmo a Cristo, porque ele é a imagem do Deus invisível. Então, não se dá em formas a Deus, porque Deus é espírito, é invisível, mas Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, devemos realmente nos voltar somente para Cristo. Veremos Deus, sim, na pessoa do Filho, Cristo. Então, dar falsas imagens a Deus é um pecado contra o segundo mandamento. Você está deturpando a realidade sobre Deus. Mas também ter falsos conceitos sobre Deus, né? Então, não só imagem, colocar uma imagem esculpida, uma pintura e dizer que é Deus, é pecado, mas não só isso. Mesmo que você não desenhe, não pinte, não tenha nenhuma escultura, o ter falsos conceitos sobre Deus também é pecado, porque, observe, se você disser sobre mim algo que você acha que eu sou, e depois descobrir que não sou o que você pensava, então você vai dizer para mim: eu tinha uma falsa imagem do pastor. Por quê? Alguém de repente falou mal. E aí você tinha uma falsa imagem de mim. Quando na verdade eu não sou o que disseram. E aí você, agora eu sei quem o Senhor é, porque agora eu convivo. Portanto, qualquer concepção errada sobre Deus é uma falsa imagem sobre Deus. E aí, algumas que a gente pode mencionar. Atribui a Deus qualquer pecado ou mal. Se você disser que Deus tem qualquer pecado ou qualquer mal, ou seja, qualquer coisa ruim, errada em Deus, qualquer pecado ou mal em Deus, você estará deturpando a imagem de Deus, porque Deus não tem nenhum pecado ou mal. Deus não faz o mal, Deus de forma alguma pode pecar, então em nenhum momento podemos atribuir o mal a Deus, porque qualquer atribuição do mal a Deus, estaremos deturpando a imagem de Deus. Também não devemos diminuir a glória dos atributos de Deus. Ou seja, não diminua nada de Deus. Toda a glória de seu amor, a glória da sua justiça, a glória da sua bondade, a glória da sua santidade, a glória da sua verdade, a glória da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, e assim vai. Ou seja, todos os atributos de Deus são gloriosos e não diminua em nada, porque você estará deturpando a imagem de Deus. É um falso conceito sobre Deus. Também podemos dizer que é um pecado contra o segundo mandamento o negar a Trindade. De algum momento, quem nega a Trindade está negando a realidade sobre Deus. Então tem um falso conceito sobre Deus. O que é a Trindade? É um só Deus que é três pessoas. É um Deus que é três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, qualquer modificação nisso é uma negação, né, ou uma atribuição de uma imagem falsa a Deus. Negar as duas naturezas de Cristo, porque ele é Deus. Então, se você negar a natureza humana ou a natureza divina de Cristo, você está negando ou dando uma falsa imagem sobre Deus, né, de Deus. Então, não pode também ter um conceito errado sobre Cristo. E negar a pessoalidade e os papéis do Espírito Santo também é dar uma falsa imagem ao Espírito de Deus, que dá uma falsa imagem a Deus. Portanto, qualquer conceito errado sobre Deus é um pecado contra o segundo mandamento. Por quê? Porque ele está ordenando que não se dê qualquer imagem errada a ele. Então, devemos pensar de Deus o quê? Devemos pensar de Deus tudo o que ele nos ensinou. Não vamos pensar numa imagem porque ele não tem, a não ser que nós nos reportemos a Cristo. Temos sempre a imagem de um homem, sabemos que ele é um homem. Então jamais podemos tirar a humanidade de Cristo. Tirar a humanidade de Cristo também é um pecado contra Deus, porque ele é e sempre será para sempre. Lembre-se que ele ressuscitou, e ressuscitou em carne e osso, né? E é para sempre o Deus homem, né? E está sentado à destra do Pai,
como Deus homem, voltará como Deus homem e estará conosco para sempre como Deus homem. Então não podemos também mexer nisso. Então, creia sobre Deus, creia em Deus como Ele é, como Ele se revelou, e que isso baste, né? Que o seu coração fique em paz e tranquilo. Você crê em Deus como Deus é, isso é suficiente. Qualquer coisa ousada, qualquer invenção que o homem venha criar sobre Deus, estará pecando contra o próprio Deus. Mesmo que pareça piedoso ou bonito, não. Você só precisa do que Deus revelou sobre si mesmo. Isso é suficiente, basta para a gente. Então, ficamos limitados à revelação de Deus sobre quem Ele mesmo é. Vamos orar ao Senhor. Seu Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo, te louvamos e bendizemos por quem tu és, exatamente como o Senhor revelou a si mesmo para nós. Que o Senhor seja louvado por isso e que o Senhor nos dê graça para sempre compreender e te adorar, ó Deus, por quem o Senhor é. Tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom restante de noite.